O ministro da Justiça Sérgio Moro anunciou nesta sexta-feira que está deixando o cargo, depois de um conflito com o presidente Jair Bolsonaro em relação ao comando da Polícia Federal. Considerado um homem de confiança de Moro, o delegado Maurício Valeixo foi exonerado da chefia da PF hoje. Desde ontem, a tensão entre o presidente e Moro chegou a um ápice na queda de braço pelo comando da polícia. Tenho que preservar minha biografia e o compromisso que assumi que seríamos firmes no combate à corrupção, afirmou. E um pressuposto para isso é que nós temos que garantir o respeito à lei, à própria autonomia da Polícia Federal. O agora ex-ministro lamentou seu pronunciamento em meio à pandemia do coronavírus. Depois, enalteceu a Operação Lava Jato, que tornou seu nome famoso, afirmando que deu uma grande contribuição ao combate contra a corrupção. Foi garantida a autonomia da Polícia Federal durante as investigações. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF, seja por vontade própria ou por pressão da sociedade, afirmou, destacando a importância da autonomia de quem investiga. O ex-juiz enviou uma carta formalizando o pedido de demissão a Bolsonaro. Ele não telefonou ao presidente, preferindo comunicar por escrito a saída, segundo a assessoria de Moro. Vamos ver um trecho a seguir. De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita lá atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da polícia, sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Espero que, independente da minha saída, seja feita a escolha de ou até, quem sabe, a própria manutenção do diretor-geral atual, já que o pedido de exoneração não existe, mas não havendo essa possibilidade, que seja feita uma escolha técnica, sem preferências pessoais, que também a instituição dá para se confiar na Polícia Federal, né? A Polícia Federal tem um histórico, ela vai também resistir a qualquer espécie de interferência política, tenho crença nisso, e que seja indicado alguém que possa realizar um trabalho autônomo, independente, alguém que não concorde em trocar superintendentes ou delegados por motivos não justificados. O meu futuro pessoal, após isso, eu abandonei esses 22 anos de magistratura. Infelizmente é um caminho sem volta, mas quando eu assumi, eu sabia dos riscos. Vou descansar um pouco. Nesses 22 anos foram muito trabalho, em especial durante todo esse período da Lava Jato. Praticamente não tive descanso, e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública. Vou procurar mais adiante um emprego, não enriqueci no serviço público, nem como magistrado, nem como ministro, e quero dizer que, independentemente de onde eu esteja, eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar, o que quer que seja, se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes. Mas, enfim, sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão, que é fazer a coisa certa sempre. Muito obrigado.
Em um pronunciamento de 46 minutos, o presidente da República Jair Bolsonaro falou sobre a demissão do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. A saída do governo foi anunciada pelo ex-juiz da Lava Jato na manhã desta sexta-feira e publicada no Diário Oficial no final da tarde. Confira alguns pontos do discurso do presidente. Uma coisa é você admirar uma pessoa, outra é conviver com ela. Bolsonaro começou o pronunciamento dizendo que havia falado a parlamentares sobre a demissão de Sérgio Moro antes da entrevista coletiva do ex-ministro, às 11. A exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta sexta. O presidente usou alguns minutos do seu pronunciamento para falar da sua vida particular, quando trouxe à tona o tema da corrupção. Ele elencou uma série de medidas, que vão desde a diminuição de despesas com aluguéis até o aquecedor da piscina do Palácio da Alvorada. Eu posso sacar R$ 24 mil e gastar como bem entender, sem prestação de contas. Quanto eu posso gastar? Zero. Isso é obrigação. Desliguei o aquecedor da piscina olímpica do Alvorada. Modificamos o cardápio. Mas isso não tem nada a ver. É obrigação da minha parte. Tenho preocupação da coisa pública e busco dar exemplo. Vamos ver trechos do pronunciamento. Todos nós conhecemos o senhor Sérgio Moro, das suas decisões lá da Vara Federal de Curitiba. A Lava Jato já existia, mas ninguém nega o seu brilhante trabalho. Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo para mim. Eu era apenas um deputado, humilde deputado, como é, ou como são, a maioria do que estão no parlamento brasileiro. Não vou dizer que chorei, porque estaria mentindo, mas fiquei muito triste. Para minha surpresa, alguns dias depois, eu estava em Parnamirim e recebi um telefonema dele, onde, obviamente, a sua consciência tocou e ele conversou comigo sobre o episódio. Eu dei por encerrado o assunto. Me senti, de certa forma, reconfortado. O tempo passou, eu numa pré-campanha e ele com as suas sentenças em Curitiba. Com o passar do tempo, entrei em campanha e, como, no meu entendimento, não tinha como me deter, tentaram me assassinar. Obviamente, isso marca a história de uma nação. Muito mais a minha vida, a da minha família, em especial da minha filha Laura, de 9 anos de idade. Acabou o primeiro turno. Eu passei para o segundo turno com o senhor Fernando Haddad, do PT. Nesse ínterim, eu baixado no Einstein, em São Paulo, recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer com que o senhor Sérgio Moro fosse me visitar. Eu fiquei feliz, mas declinei. Ele não esteve comigo durante a campanha. Eu não sei quem ele votou no primeiro turno e nem quero saber. O voto é sagrado e secreto. Mas eu exatamente evitei conversar com ele naquele momento, entre o primeiro e o segundo turno, porque com toda certeza essa visita se tornaria pública e eu não queria aproveitar do prestígio dele para conseguir uma vitória no segundo turno.
Após, então, a nossa vitória, a vitória da democracia, da liberdade, das eleições livres, eu recebi o senhor Sérgio Moro na minha casa, na Barra da Tijuca. Presente, ao meu lado, o senhor Paulo Guedes, um homem que já havia escolhido para ser ministro da Economia. E ali traçamos alguma coisa de como ele seria tratado caso aceitasse o nosso convite para ser ministro da Justiça. Obviamente, repito, ele não participou da minha campanha. Acertamos, como fiz com todos os ministros, vai ter autonomia no seu ministério. Autonomia não é sinal de soberania. A todos os ministros, e a ele também, falei do meu poder de veto. Os cargos chaves teriam que passar pelas minhas mãos e eu daria o sinal verde ou não. Para todos os ministros foi feito dessa maneira. Mais de 90% desses cargos que passaram pelas minhas mãos, eu dei o sinal verde. Assim foi também com o senhor Valeixo. Até ontem, diretor-geral da nossa honrada e gloriosa Polícia Federal. A indicação foi do senhor Sérgio Moro. Apesar de a lei de 2014 dizer que a indicação para esse cargo e a nomeação é exclusiva do senhor presidente da República. Abri mão disso, porque confiava no senhor Sérgio Moro. E ele levou a sua equipe, ou trouxe a sua equipe aqui para Brasília. Todos os cargos chaves são de Curitiba, inclusive a Polícia Rodoviária Federal. Lógico, me surpreendeu. Será que os melhores quadros da PF todos estavam em Curitiba? Mas vamos confiar, vamos dar um crédito. E assim nós começamos a trabalhar. Uma análise das publicações nas redes sociais sobre o pronunciamento de Jair Bolsonaro, sem partido, mostrou que 94% dos comentários eram contrários ao presidente. 4% eram positivos e 3% neutros. O chefe do executivo discursou na tarde desta sexta-feira, 24 horas após Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, anunciar que deixaria o cargo. Hashtags críticas ao presidente ganharam notoriedade, como Fora Bolsonaro, 240 mil tweets. Bozo, 138 mil tweets. Impeachment de Bolsonaro, 50 mil tweets. E Acabou Bolsonaro, 34 mil tweets. Dentre as menções negativas, 55% demonstravam confusão sobre a fala de Bolsonaro. O termo nada com nada apareceu em quase 500 mil de tweets. Durante a fala, Bolsonaro disse que Moro teria condicionado sua permanência no governo a uma indicação ao STF, Supremo Tribunal Federal, mas também falou de temas diversos, como taquígrafos e o aquecimento da piscina do Palácio do Planalto. 17% das mensagens elogiavam o ex-juiz e outros 16% debochavam dos demais ministros presentes durante o pronunciamento. 5% compartilharam que presenciavam panelaços em suas regiões. Nos comentários positivos, o argumento mais frequente é que teriam votado no presidente, não no ministro. Entre esses, a hashtag mais utilizada foi Fechados com Bolsonaro. Até às 19h30, haviam sido publicados mais de 200 textos relacionados ao discurso do presidente. Vamos seguir acompanhando e sempre te deixar bem informado.